Amém. Então, capítulo 2, versículo 1 até o 7. O subtítulo é Cartas às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Feche teus olhos, irmãos. Altíssimo Deus, esta é a sua palavra, Senhor. E como sempre, tudo que podemos fazer é ler. Papai querido, mas o Senhor tem nos prometido aquela unção verdadeira, o Espírito Santo mesmo, que viria e nos ensinaria todas as coisas, não havendo necessidade que ninguém nos ensinasse. E também, Senhor, nos guiaria na tua verdade, Senhor, em toda a verdade, e convenceria o homem do pecado. Então, Senhor, que esta unção verdadeira esteja neste lugar, esteja sobre nós agora, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos poder assentar-se. Amém. Amém. Os irmãos viram que João está lá na ilha, né, por causa do testemunho da palavra, o nome de Jesus. Tentaram matar ele, jogam ele lá e ele é tomado em espírito e encontra o Senhor, vê os 7 castiçais, as lâmpadas, os 7 anjos e tudo mais. Agora, e Deus se apresenta para ele: eu sou o primeiro, o último, o que fui morto e vivo para todo sempre. E diz sobre os 7 anjos, o segredo das lâmpadas, o que significa. Amém. Agora abre cada espacinho. Agora nós estamos no primeira carta, primeira igreja. Esta primeira igreja é a igreja de Paulo, a igreja de Éfeso, a igreja dos apóstolos. Então, esta primeira, amém, o anjo é o apóstolo Paulo. Essa primeira igreja, o anjo é o apóstolo Paulo. Ele é o profeta ali. Mas, claro, isso é como referência para nós, porque é sempre Deus. Vocês sabem, no começo, eu sou o alfa, o ômega, princípio e o fim. Então, é sempre Deus tratando com o seu povo. E lá no fim, Apocalipse, vocês vão ver que ele diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Então, é sempre Deus. O homem não tem nada a ver com isso. Ele é apenas uma ferramenta. Então, a ferramenta agora que nós estamos tratando é Paulo, o anjo da igreja. Paulo. Por que é Paulo? Vocês tenham visto eu falar aqui muitas vezes que tudo se resume naquela conversa que Jesus teve ali, aquela multidão, e aí houve necessidade de alimento, e foram procurar o que tinha para alimentar a multidão, porque eles disseram: Senhor, providencia alguma coisa para eles, ou despede eles. E Deus não despede ninguém vazio, nunca. Amém? Então mandou os discípulos: o que tem aí? Acharam um gurizinho com um balainho lá, uns 5 pão e 2 peixinhos. Pronto, é isso, é o que Deus precisa, é tudo que Deus precisa. Amém? Então, os 5 pães, vocês vão ver que estão dentro das 7 eras. E os 2 peixes estão dentro das 7 eras. Então, nessas 7 eras, o primeiro é peixe, comida forte, profeta. E o último é peixe, comida forte, profeta. E no meio são os reformadores. Pão é reforma, só para não deixar morrer de fome. Então são os reformadores, mantêm a vida da igreja. Vocês estão entendendo? O trato de Deus. Então, nessas 7 eras, Deus vem tirando um pouquinho de cada era para formar a sua noiva completa.
em todo o tempo. Então, quando eu trato a igreja de Paulo, ou a igreja de Éfeso, a primeira igreja, não significa que isso é só para eles, isso é para nós. Nós somos parte daquilo ali. Nós iniciamos ali, vocês entendem? Por isso que está escrito, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, que é uma coisa só, o mesmo Deus tratando com a sua noiva, formando um corpo ali. Amém? Glória a Deus. Então, amém. Então, comida forte. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. A destra, a sua ação. Começou Deus a agir. A ação de Deus. A destra, o poder, é a ação de Deus. Então Deus está agindo agora no meio do povo gentil. Está vendo? Amém? As 7 estrelas que anda no meio dos 7 castiçais, ou seja, as lâmpadas, castiçal é lâmpada, as lâmpadas é ele quem alimenta, entende? É ele quem alimenta aquele castiçal. O castiçal é um, vamos chamar de candeeiro, ou lampião, como dizia antigamente, tem um paninho, como é que dizia aquele pano, Mariana? Como é que era o nome daquele pano? Tem um paninho ali, pavio, paviozinho, e o pavio, ele queima e não se consome, por quê? Porque ele é preso, tem uma coisinha que prende ele regulava ali, ficar mais alto, mais forte. Então, mas só que o pavio é só um pano, pegar um pano e queimar, ele vai queimar, termina. Mas por que ele não queima todo? Porque ele é alimentado, ele é molhado por uma química, ele é alimentado por algo. Estão vendo? Quem é que está no meio dos 7 castiçais? Quem é que está alimentando a obra? É sempre ele, é Deus. Amém? Então, as 7 lâmpadas, é ele quem tem as 7 estrelas. Ele anda no meio dos 7 castiçais. Passearei no meio de vós, ele diz. Por isso Jesus diz, tem que ser toda a palavra. Se pegar só um pedaço, vai se enrolar, se enrola completamente. Amém? Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Irmão, escute bem, como havia gente lá naquele tempo se fazendo de apóstolo? Não tinha. Do que está falando agora então? Do nosso tempo. Agora se dizem apóstolos. Mas aquele mesmo Espírito que estava lá sobre Paulo está aqui também. É o mesmo Deus, e coloca em prova e diz que não é, vocês não são. Você está entendendo? Não são. O sistema religioso vem e se coloca como apóstolo aqui, irmão, significa enviado. Apóstolo, discípulo. Discípulo é que aprende com Deus. Apóstolo é enviado. Então, o sistema religioso se diz fazer uma obra para Deus, sendo enviado por Deus. Mas o que eles estão fazendo não tem nada a ver com Deus. Não chega em Deus, vocês estão entendendo? Não chega. Amém. Glória a Deus. Não chega em Deus, não chega, o povo não chega a Deus. Eu encontro as pessoas e, eu fui da igreja. Ué, mas o que houve? Eu até hoje não saí da igreja. Não saí da igreja de Jesus. Mas é que eu era da igreja tal. Bom, esse é o teu problema então. Você estava no sistema religioso, você nunca esteve em Jesus. Deveria estar na igreja dele. Eu edifico a minha igreja, ele diz. Amém? Então, coloca em prova e vê que isso não é de Deus. Esse sistema religioso não é de Deus. E assim como eles colocaram em prova lá o Espírito que se levantava, porque veja bem, eles aqui começaram cheios do Espírito Santo e Satanás veio querendo guerrear com eles, com matança. Tentou matar e matou muitos deles. Mas chegou num ponto, vocês vão ver isso nos selos, chegou num ponto que ele achou melhor não matar mais, era melhor ser religião. Conquistava mais gente como religião do que contra o cristianismo. Estão entendendo? E aí foi estabelecido esse sistema. O dragão dando para besta, ou o poder da época, o dragão dando a cura. Qual é a cura que ele estava dando? A religião. O dragão tem religião, o dragão é Satanás, a antiga serpente. E o que a serpente tinha para Eva? Certamente vocês não vão morrer, vocês vão ficar igual a Deus. Ou seja, a serpente cria naquilo que ela estava falando. A serpente era então como Caim, religioso. Religioso, apresentou a Deus o melhor altar. Está vendo? O melhor altar era o de Caim, e não o de Abel. Por que Caim matou Abel? Porque Deus olhou para aquele altarzinho feio, sujo, imundo ali. Pura sangue ali, um bichinho.
Até uma injustiça tinha ali. Tomou o bichinho, estava mamando e foi lá e cortou e fez aquela sambeira. O Caim olhou e deu risada. Olha só, Deus vai se agradar disso. Pois é. Pois ali estava o segredo. Não estava na beleza. Estava no segredo. Qual era o segredo? O sangue. Sangue. Tinha que ter sangue, tem que ter vida. Deus não aceita nada se não tiver vida. E serei achado de vós como me buscar de todo o vosso coração. Quem é que faz o sangue funcionar no teu corpo? Esse músculo chamado coração. Está vendo? Amém? Então tem que ser, essa é a maneira. Mas o espírito da serpente, o dragão, a antiga serpente, Satanás, o que ele ofereceu para a besta? O seu poder. Qual era o poder? Poder de cura, religião. E a besta ficou poderosíssima, tornou-se a grande Babilônia, morada de demônios. Está vendo? E cada igrejinha que abre, cada lugarzinho que abre, me perdoe, tem pessoas boas, pessoas sinceras, pessoas decentes, pessoas, meu Deus, corretíssimas, bem melhores que eu, mas cada lugarzinho que abre é uma cópia daquele nome de blasfêmia contra Deus. É uma cópia daquele sistema religioso que vem da serpente. Está vendo? Como é séria a coisa, irmão? Aleluia. Por isso ele disse: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste a prova os que dizem ser apóstolos e o não são. E tu os achaste mentirosos. Por quê? Porque foi apresentada a palavra. Se não está de acordo com a palavra, não, eu não participo disso, eu não tenho nada a ver com isso. Está vendo? Amém? Então, comida forte. Achou onde está a falha. Está vendo? Comida forte te leva mais longe. Leva mais longe. Comida fraca te alimenta para você não morrer. Mas comida forte te dá sustância para você se movimentar, para você guerrear. Está vendo? Então aqui está. Eles começaram uma batalha, uma guerra contra Satanás. Aí Satanás começou a matar eles, começou a matar. Aí viu que não ganhava, achou uma maneira de conquistar. O dragão veio e ofereceu religião. Pronto. Saiu cavalo branco para conquistar e conquistou. Já veio com uma coroa. Está vendo? E muitos pregadores erroneamente dizem que esse cavaleiro de Apocalipse, cavalo branco, era Jesus. Era o diabo. Era Satanás, a antiga serpente. Era o próprio diabo ali, achou uma maneira de enganar o povo de Deus. Mas eles colocaram a prova e acharam os mentirosos. Acharam. Amém? E sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Ou seja, na primeira era, o nome acima de todo o nome era Jesus. Hoje não, hoje são os 3 títulos. Tiraram o nome de Jesus. Está vendo? Tiraram o nome de Jesus. Já no ano 325, tiraram, depois que mataram o último seguidor dos apóstolos, que foi Policarpo, que participou da igreja de João, quando João voltou de Patmos ainda, aquele monstro chamado João, todo queimado, voltou e morreu de velho, e foi pastor ainda, cuidou de um povo lá. Então tinha lá o Policarpo, que era um seguidor de João, um dos últimos que defendia o evangelho, que os outros já tinham tudo morrido, os outros apóstolos. Então esse Policarpo defendia aquela palavra, defendia aquilo. Então quando eles mataram esse último seguidor, aí eles tomaram o cristianismo. Mas da moda deles, tal qual está hoje, do jeito deles, não do jeito da palavra. Não do jeito da palavra, conforme eles acham que tem que ser. Mesmo diabo. Amém. Então, veja bem, e sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Eles foram até a morte. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ele está falando agora, irmão, com você e comigo. Você recebe a palavra, e aí você simplesmente deixa de ser deixa-se influenciar pelo sistema. Tipo, você defende. Qual é o primeiro amor? Qual é o primeiro amor? O primeiro amor não é um sentimento. Como é que eu vou dizer assim, uma emoção mais forte, uma dedicação maior. Isso é uma primeira dedicação, isso é bom, acontece. Mas o primeiro amor de que trata aqui é o amor por Deus, pela palavra. Defensor da palavra, ferrenho. Não, irmão, não, irmão, eu amo você, você vai ficar bravo comigo, mas é por aqui,
Não é por aí, é por aqui. Está vendo? Não te cansaste. Mas tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Por quê? Porque se deixaram enganar. A igreja de Éfeso nunca faria isso. Mas nós, que somos parte dela, fizemos isso. Foi nós que fizemos isso. Está vendo? Nós já estávamos lá na primeira igreja. Nós já estávamos lá sendo formados. Está vendo? Nós deixamos nos enganar. Aí houve uma fusão com o Estado e fizeram a primeira grande igreja. Deus nunca quis igreja. Deus nunca quis um grande povo. Deus nunca quis isso. Está vendo? Deus fez milagre, atraiu multidão, mas ele nunca quis multidão. Essa foi a primeira etapa. Na segunda etapa, ele falou a palavra. A palavra. E vocês? O que estão fazendo aí, Pedro? Por que ainda não foram? Viu? Por isso ele disse, estariam 2 ou 3 em seu nome. Por quê? Porque é palavra difícil, irmão. Essa palavra é difícil. Amém? Então deixaram o primeiro amor, porque uniram-se ao Estado. Lembra-te, pois, de onde caísse e arrepende-te. Quem foi que caiu? Eles caíram? Não, eles caíram nas arenas, morrendo pelo nome do Senhor Jesus. Então quem foi que caiu? Quem foi que caiu? Nós. Fomos nós. Nós é que caímos. Nós é que caímos. Fomos nós que saímos da presença de Deus, ou seja, saímos da palavra. Deixamos de defender essa palavra com um dente, deixamos de defender, de ser zeloso, deixamos de viver essa palavra, fomos nós que saímos dela. Eles morreram lá nas arenas, viram os filhos sendo mortos, sendo queimados igual churrasco, e eles não negaram Jesus. Viram os leões matando mães e crianças e tudo, e eles não negaram o nome do Senhor. Então, como tenho contra ti, é para eles? Não, é para nós. Nós é quem estamos negando. Porque nós somos parte daquela igreja. Está vendo? Aleluia! Oh, povo de Deus! Aleluia! O Senhor é maravilhoso, ainda tem vindo falar conosco, mesmo nós sendo tudo isso. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Ele está dando uma misericórdia, a sua palavra. Ele está mandando, te arrepende. E pratica as primeiras obras. Volta lá à igreja primitiva, volta àquele princípio, volta a crer daquela maneira, volta a viver aquilo, volta a defender aquela palavra, volta a ser aquela palavra. É isso que ele está falando. Amém? Aleluia! Glória a Deus! E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Ou seja, a luz vai ser tirada e você vai entrar em trevas e escuridão. Está vendo? Isso aqui é para ministro, isso aqui é para pregador, isso é para esses pregadores que gostam de botar as mulheres pregar, indo contra a palavra. Isso aqui, irmão, ouça bem isso aqui, ó. Você apaga a luz. O que diz? Qualquer um que acrescentar ou diminuir um tio ou um jota as palavras da profecia desse livro, será tirada a sua parte. Vai ser tirada a sua parte, vai perder. O nome está escrito no livro da vida do Cordeiro com o próprio sangue. Ninguém pode apagar, mas você pode. Você pode apagar. Sabe como? Indo contra a palavra. Por isso diz, ó, e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Você andava em luz, você vai perder essa luz agora. Meu Deus. Se não te arrependeres. Isso aqui é com a noiva. Isso aqui é com a igreja que faz parte daquela igreja de Éfeso. Você faz parte daquilo lá. Está vendo? Aleluia. Porque eles nunca deixaram a sua posição. Nunca. Paulo, que era o anjo, como Paulo pregava, com o nariz quebrado, com calombo na cabeça, na testa, e ele pregou bem pouco tempo, porque logo mataram ele, a maioria do tempo ele ficou preso, e quando ele saiu a pregar, foi açoitado, foi preso, teve aquele naufrágio, quase morreram de frio, tá? Depois foi apedrejado, pensaram que ele estava morto, atiraram ele fora da cidade, pensaram que ele estava morto. Como é que ele pregava daquele jeito, todo ensanguentado, com ovo, com calombo na cabeça, com os olhos, um para cá, outro para lá, com o nariz quebrado. Era assim que Paulo pregava esse evangelho. Então você acha que é com ele que a palavra está falando? Ou é conosco? Está vendo?
Eles se entregaram completamente. Eles viveram esse primeiro amor e nunca saíram dele. Então quem foi que saiu? Fomos nós, irmão. Fomos nós. Está vendo? Nós é quem saímos. Nós que somos a noiva de Jesus Cristo. E tem mais, essa é só a primeira carta. Amém? Nós que somos a noiva, nós é quem saímos da direção. Fomos nós. O crente de hoje, ele não sabe nem para que lado ele está indo. Ele não sabe. Ele não sabe se ele é crente, ele é evangélico, se ele é cristão, se ele é ateu, se ele é católico. Ele não sabe para que lado ele vai. Ele não sabe se é da igreja A, da B ou da C. O diabo abriu tanta porta, que os crentes nem sabem. E a maioria, quando eu converso, eu vivo essa experiência. Quando eu falo com eles, o Senhor Jesus maravilhoso. Realmente, eu tenho minha igreja lá. Já começa a se defender, mas eu não estou te convidando a nada. Estou apenas falando do Senhor Jesus para você, da palavra. Onde é que é a tua igreja, irmão? Aqui mesmo. Aonde? No meio da rua, no meio de qualquer lugar. Ele é o Deus do universo. Ele precisa de um lugar. Ele precisa de uma casa. O que ele precisa? Nada. Ele é o dono do universo. Precisa de uma casa aí fechada. Isso aí quem pensou foi Pedro lá, quando viu o Elias, Moisés e o Senhor Jesus, pensou, vamos fazer 3 tendas. Ora, se vieram da eternidade, precisa de tenda. Você está entendendo? Isso é mente humana querendo fazer algo para Deus. Não. A igreja do Senhor, o meu tabernáculo, a minha catedral, isso aí. Está aí, em todo lugar. Em todo o lugar, no cemitério. Sabe onde é que eles faziam os melhores cultos, irmão? Nas catacumbas. Eles se reuniam nas catacumbas escondidos. Eles eram perseguidos. E lá, no meio de ossos, imagina o cheiro. Lá, eles falavam em língua, profetizavam, eles adoravam a Deus. Era lá, não tinha caixa de som, não tinha microfone, não tinha cadeirinha boa, está vendo? Não tinha coisa perfeita, coisa bonita como nós temos, um lugar bem confortável, bem coberto aqui. Não, Senhor, não tinha. E tinham que sair se cuidando, porque ali fora já estavam prontos a matá-lo. Prendê-lo, jogar na fogueira, para que todo mundo visse, crucificar, queimar, despedaçar, vivo. Como que eles falharam? Nunca. Fomos nós. Amém. Aleluia. Tu, porém, tens, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Nicolaita. Essa é uma palavra em latim, que significa conquistar o leigo. Conquistar o leigo. As pessoas não conhecem a palavra. Então, como não conhecem essa palavra, o que eu levar para eles é o que eles vão receber. Está vendo? Esse é o espírito nicolaita. Esse é o espírito do diabo, de convencer as pessoas. O mesmo que ele fez com a Eva. Porque se a Eva tivesse escutado o Adão, ficasse ao lado de Adão, porque Deus disse, não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma companheira que ande junto com ele, como que diante dele, uma ajudadora. Não é bom que o homem esteja só. Eva, escuta o Adão. Não escutou a serpente. Porque se ela tivesse com o Adão, ela não teria escutado a serpente. Está vendo? Então, esse é o espírito do diabo hoje, nicolaita, conquistando os leigos, não sabem, pensam que Deus é isso. O que eles pensam hoje que Deus é? Um jogo de luz, uma banda tocando e saltando e gritando e cantando, adorando. Adoração, olha só, adoração, fala de céu, adoração. Nicolaita, esse é o espírito que está conquistando multidões nos dias de hoje. Multidões, é uma coisa tão demoníaca, mas tão demoníaca, irmão, que o prédio onde ele se reúne é tudo preto, tem que ser tudo preto, tem que ser tudo escuro. O que é isso? Quem é Deus, não é? Luz? Não é o Pai das luzes? Ué, por que escuridão então? Que é isso aí? Veja bem, que coisa diabólica. Então, o espírito nicolaita, eles não o aceitaram, eles aborreceram as obras dos nicolaítas. Eles aborreceram, não, aqui vocês não vão fazer isso, aqui vocês não vão entrar, aqui não tem isso, aqui é Jesus Cristo, digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Em que nome vocês oram? Em nome de Jesus. Que nome vocês batizam? Em nome de Jesus. Que nome vocês se reúnem? Em nome de Jesus. É sempre ele em evidência. Está vendo? Aleluia.
Então, esse espírito nicolaita, eles lá já aborreciam, as quais eu também aborreço. Agora, se Deus falou isso acerca de te arrepende e viu de onde nós perdemos, e se nós nos arrependesse, ele nos levantaria, então ele também está falando contigo agora. Eu sei que você aborrece as obras dos nicolaita. Eles não conseguiram te conquistar. Você crê na palavra. Está vendo? Aleluia! Aleluia! Então, agora o Senhor vem e trata com a sua noiva. Você guardou? Você tem guardado? Eu também aborreço essa coisa diabólica aí. Ou seja, você não está só. Estou convosco. Estou convosco. Estou convosco. Estou convosco. Está vendo? Aleluia. É Ele dizendo isso para ti. Que Ele tem nos guiado. Aleluia. Que Ele tem estado ao nosso lado todo o tempo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas aqui ele está falando só com a igreja de Éfeso. Por que está falando com as igrejas? Porque aqui era o começo, irmão. Assim como foi no começo, seria no fim. Está vendo? Então são as 7 igrejas. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é homem, não é um estudioso, não é um homem santo, não é um homem cheio de dom, talentoso. Não, não é homem, é o Espírito falando. E o Espírito vai falar o quê? A palavra. Sempre, pois ele que inspirou a palavra para esses homens escrever. Como que ele vai ir contra essa palavra agora? Se for contra a palavra, não é o Espírito, é homem. Então você tem que olhar o Espírito. Amém? O ouvir. Por isso diz assim, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está vendo? É isso. Não escuta mais o homem, agora escuta o Espírito. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E não o que o homem, com seu intelecto, seu conhecimento, sua sabedoria, está dizendo. Não, tem que ser o Espírito. Amém? Agora ele vem e nos conforta. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Então há uma batalha. Como diz aqui há uma carreira para correr, uma batalha para vencer. E alcançar, né? A cada dia, ao meu Jesus serei fiel. Então, é até o fim. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Você está entendendo, irmão? Ao que vencer essas coisas todas, ao que vencer terá acesso à palavra. Ao que vencer darei de comer da árvore da vida. O que é a árvore da vida? Jesus. Jesus. Você está vendo? Jesus, a palavra, estava ali plantada no meio do jardim do Éden. Jesus, a palavra, está ali. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida estavam ali. Está vendo? Aleluia. Então, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Você, irmão, você primeiro tem que ouvir. Ouvir o quê? A palavra. E ouvindo a palavra, significa que você agiu ela. Lembra da história do menino? As mães dizem, esse menino não tem ouvido. Por quê? Porque não ouve, mas está ali o ouvido. Como não tem ouvido? Não tem ouvido porque não entra nele o que estão dizendo para não fazer. E ele faz. Está vendo? Então, quem tem ouvidos, não significa que a pessoa não tem ouvido. Não significa que a pessoa não ouça a Bíblia. Não. Significa que ela não obedece. Está vendo? Ela não obedece. Ouve, ouve, ouve e não obedece. É igual o diabo. É igual o diabo. Crê que estremece, mas não obedece. Está vendo? Então não tem ouvido. Não ouve. Não adianta. Pode falar que não entra. Então isso é para quem? Para eleito. Predestinado à salvação. Quem tem ouvidos? Quem é predestinado e chamado para essa salvação? Não é todos. Muitos chamados, poucos escolhidos. Está vendo? É um grupo seleto de gente que recebe
ouvido. Para ter ouvido tem que ter graça para agir, para viver essa palavra. Se você não tiver graça, irmão, não adianta. Só o conhecimento é manufaturado. Só o conhecimento é você forçando uma coisa que você não é. Tem que ser a tua natureza, você tem que ser real. E é isso que o sistema está fazendo. Ele engana as pessoas e as pessoas vão lá e querem ser boas, querem fazer as coisas certas. E vão lá e fazem. Só que não tem nada a ver com Deus. Estão fazendo aquilo porque alguém orientou, alguém disse para fazer. Mas estão loucos para largar aquilo. Aí olha uma pessoa no mundo, essa gente, onde é que se viu em dezembro, tudo indo para a praia, essa gente, tudo se reunindo em família, era para estar na igreja, orando, buscando a Deus. Mas nem é isso que você quer também, porque você está dizendo isso. Você queria estar com a sua família lá também, não é? Você não queria estar festejando, feliz com eles também? Pois é, por que os outros não podem? Isso é um espírito, está vendo? É um espírito religioso que engana as pessoas. Por isso que eu não gosto dessa coisa de, final de ano, vamos se reunir. Não, podemos até se reunir, adorar a Deus, uma vigília, depois que a família estiver reunida na ceia lá. Primeiro a família, se você não tem unidade com a tua família, você vai ter unidade com quem então? Para aí, você entende? É uma coisa enganosa, satânica, porque um filho não honra pai e mãe, mas lá na igreja serve a Deus. O marido é uma coisa, mas lá na igreja é um obreiro. A mulher, Deus o livre, é uma perversa, mas lá na igreja é obreira, missionária, isso, aquilo. Está vendo? Onde está Satanás? Onde está o engano? Não, temos que ser sinceros, irmão. Temos que ser real. Você pode ver, mulher pregadora, o homem é lixo, é nada. É nada, pode ver. O homem muito usado e abençoado, a mulher é uma coisa. Está vendo por que isso? Por quê, irmão? Porque não há sinceridade. Tem que ter unidade a coisa, tem que ter unidade. E isso é graça dada por Deus. Está vendo? Se você for orar na sua casa, Deus tem que te dar graça para isso. E Deus dá, irmão. Se Deus te chamou para orar, ore, Ele te deu essa graça. Amém? Ele te deu. Se Ele te chamou para jejuar, jejue. Se Ele te chamou para ser uma pessoa de negócio, vai e faça. Faça negócio. Faça o melhor que você puder. Porque Deus te chamou para aquilo ali. Está vendo? Seja sincero, real. Seja real. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou encerrar aqui. Ao que vencer, então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito falará sempre a palavra. Ao que vencer, vai vencer como? Como que vai vencer? Porque deteve a palavra, guardou a palavra, venceu, resistiu ao diabo e ele fugirá de vós. Está vendo? Então você guardou a palavra. O Espírito te falou, você ouviu e guardou a palavra. Então você venceu. Ao que vencer, dá-lhe-ei a comer da árvore da vida. Ou seja, a palavra começa a vir para você. O alimento espiritual, ao seu tempo, começa a vir para você. A palavra começa a vir para você. Qual é a árvore da vida? É Jesus. Você está se alimentando dele. Você está se alimentando da palavra. E você está se tornando ele. Sendo aperfeiçoado até chegar à estatura de varão perfeito. Amém? Ao que vencer, dá-lhe-ei a comer da árvore da vida que está, agora mesmo, está no meio do paraíso de Deus. Que significa? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Qual é a palavra que procede da boca de Deus? Jesus. Está vendo? Aleluia, é sempre a mesma coisa. Por que fazem tanta confusão? Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Amém? Hoje eu sabia que eu tinha que estar 8h30 aqui, e 9 horas eu tinha que encerrar. E estamos chegando. Amém? Nesse tempo. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, hoje é terça, quinta-feira, nós vamos ler a segunda carta. Amém? Para os irmãos entenderem. E assim nós vamos e pedindo que o Espírito de Deus nos guie. Amém? Se você puder convidar alguém, convide. Irmão, eu mando para a Brenda essas gravações e para o Vitor. Eles botam lá na internet. Irmão, multiplique. Mande. Às vezes você não consegue falar, mas Deus levantou um dom para falar. Mas você pode, né? Pegar e mandar. Mande. Fazer uma coisa útil. Até aí ia dizer para ti, fala para o Caetano. Se ele está no hospital,
pega e manda. Passa para as pessoas. Vai passando, vai passando, vai passando. Amém? Porque, irmão, só tem uma coisa útil para fazer nessa terra: adorar a Deus. Só isso. Nós viemos para adorar. Então, quando essa palavra vem, é para nós levar as pessoas a Ele. Sempre a Ele. Sempre a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração, porque Ele é digno. Está vendo? Amém? Glória a Deus. Então faça isso, irmão. Você vai ajudar a salvar muitas vidas, muitas almas. As pessoas precisam ouvir essa palavra. E esse espírito nicolaita aí que está conquistando, esse espírito religioso conquistando pelos milagres, conquistando pelas bênçãos, conquistando pelo poder financeiro, conquistando pela a teoria da prosperidade. Tá? Isso é um espírito nicolaita. Tá vendo? Esse espírito vai cair por terra. Não todos vão ouvir, não são todos que vão te ouvir, que vão receber o que você vai mandar de bom grado, mas tem um eleito. A Bíblia diz assim, ó, mas vale uma alma salva que o mundo inteiro perdido. E a minha mãe sempre falava que uma alma resgatada elimina uma multidão de pecados. Amém, Senhor. Tá vendo? Aleluia. Que Deus nos ajude. Irmão Ramos, passa aqui para fazer o encerramento em nome de Jesus.